Olá, gente. Aqui onde eu moro são exatamente as 3 e pouquinho da manhã. E eu estou fazendo esse vídeo porque eu tô vendo, né, o que tá acontecendo esse movimento esses dias, né, desde ontem, sobre o cachorrinho, né, que morreu aí no Brasil, brutalmente. E eu estou, gente, numa revolta, mas numa revolta, assim, eu não imagino a dor, né, que esse bichinho sofreu. Eu tenho um cachorrinho que ele tem, né, já 21 anos de idade, né, um cachorro idoso. E ele está comigo, tá escutando ele? Eu estou acordada essa hora, porque eu não consigo dormir com ele desse jeito. Ele fica assim a noite toda. E eu vou dar um remedinho pra ele agora, pra ver se melhora. E assim, né, são quase todas as minhas noites, né, ultimamente. Vocês não conseguem ver, mas porque eu tô usando um filtro aqui. Mas quase todos os dias eu não durmo direito, né, cuidando dele, né. Então, à noite eu não durmo, logo eu tenho que trabalhar. E logo eu fico o dia estressada, né, estressada, sem paciência. Por quê? Porque eu não descansei à noite. E em nenhum momento, sabe, eu penso em maltratar o meu animalzinho, sabe? É cansativo, tem dias que eu perco a paciência algumas vezes, mas jamais eu penso em maltratar o meu bichinho. Isso sim, né? Como ele tem tudo de saúde, né? Diabetes, coração, garganta, câncer. Aí faz, né, xixi, agora já faz alguns meses, né, que ele usa fralda, né. Então, aquele trabalho, né, tá ficando cego, surdo, então eu tenho que gritar muito pra ele ouvir, ou ele não ouve. Enfim, é aquele cuidado que a gente teria como se estivesse com um avô, uma avó, uma mãe, um pai, quando já tá idoso, né. E ver isso que fizeram com esse animalzinho, gente, eu não tenho nem palavras pra isso, sabe? Ontem, quando eu vi que meteram a... Foi o ápice pra mim. Que meteram uma vara de pau nele, que chegou praticamente na garganta, pelo ânus do bichinho. É revoltante mais ainda, sabe? Aí eu coloco aqui com um pouquinho de carne picada pra ele. Na verdade, eu não costumo dar carne pra ele, Safira. Mas, como eu sou vegetariana, então eu normalmente eu não dou carne pra ele comer, né? Ele come verdura, igual o mesmo que eu como. Só que ultimamente eu tenho dado carne pra ele com remédio, porque cada vez eu tenho que mudar técnicas pra ele tomar o remédio, senão ele não toma. E a última que eu tô conseguindo é com carne, senão eu não tomo e ele fica pior. E o que essa história toda, né, me lembra? Essa história toda me lembra de anos atrás, quando eu estava morando na Espanha, em Madrid. Um caso que chocou a Europa, chocou o Brasil, chocou de uma maneira muito grande o caso de um rapaz, né? Ele não era mais adolescente, tá? Mas eu não me lembro direito se ele tinha acima de 20 anos, esse garoto, sabe? No qual ele já tinha traços, né, de agressividade no Brasil. Ele era um rapaz brasileiro, um rapaz brasileiro que tinha histórico de agressividade no Brasil, já tinha atacado uma professora na escola. E esse rapaz, ele era de família rica, né, classe média alta a rica, né. E esse rapaz, ele tinha um tio que morava na Europa, na Espanha, né. Ele tinha um tio que tinha sua esposa e tinha 2 crianças, né. E por esse garoto no Brasil ter esse comportamento agressivo, difícil de lidar,
A família enviou esse menino para morar na Espanha com o tio dele, na intenção de que ele morar na Europa ia ser melhor para ele, que ele ia ter uma mudança de comportamento. O que aconteceu? Esse menino, ele começou a dar muitos problemas com esse tio e a esposa, né? Até que chegou ao ponto do tio, né, ter que mandar ele embora da casa dele para ele morar em um outro lugar, porque não estava dando certo com a família, ele estava tendo problemas na família dele. E esse menino, quando ele foi mandado embora da casa da família onde ele estava, do tio dele na Espanha, por problemas do comportamento dele, esse menino ele planejou uma vingança, que era matar a família inteira. E isso chocou a Espanha, chocou o Brasil, o mundo inteiro. Então, assim, esse menino, ele simplesmente foi visitar a família, né, desse tio dele, né? O tio estava trabalhando, na casa estava a esposa, né, do tio dele, mais as duas crianças pequenas, que era uma menina e um menino. A criança mais pequena, se eu não me engano, tinha 2 anos, e a criança, que era uma menina que era mais grande, tinha entre 3 e 4 anos. Se eu não me engano, tá? A data, o ano de idade, assim, mas eram crianças muito pequenas. Ele esquartizou, matou a mãe. Ele simplesmente matou a mãe, esquartizou a mãe e depois matou as 2 crianças e esperou o tio chegar na casa. Quando o tio chegou na casa, o que ele fez? Ele esperou o tio entrar na cozinha. Quando o tio entrou na cozinha e viu o corpo da mulher e das 2 crianças no chão, ele entrou em choque e ele esfaqueou o tio pelas costas. Pegou o tio, né, pelas costas, né? Degolhou o tio, matou o tio. E depois de ter matado as 4 vítimas, ele esquartizou todo mundo em pedaços, colocou em bolsas plásticas e tentou no dia seguinte desfazer do corpus, não conseguiu, foi embora dali como se nada tivesse acontecido. Foi para casa que ele estava morando, que era uma casa, um apartamento de estudantes, onde os estudantes que moravam com ele também já relataram na época, né, no ano que aconteceu isso, que ele tinha comportamentos muito estranhos, né? E até que as pessoas, com os dias, era verão, né, muito quente na Espanha, então 40 graus, 42 graus, os corpos começaram a ficar podres e a feder. Então os vizinhos começaram a achar estranho, porque não viam as crianças e nem a família, né? Até que denunciaram. Chegaram lá, estavam essas pessoas mortas, né? Enfim, foi chocante, na época foi muito chocante. O irmão, né, desse falecido, né, que morava na Espanha, ele veio do Brasil para a Espanha para resolver questões burocráticas dos corpos da família, tentar levar as 4 vítimas para o Brasil para serem enterradas lá pelos familiares. E todos os brasileiros na Europa, né, e na Espanha principalmente, né, se comoveram, né, e fizeram várias feijoadas em vários países. Em Madrid a gente fez uma feijoada, uma comida, né? Eu vou buscar fotos, vou postar aqui pra vocês, onde para arrecadação de dinheiro, né, com todos aqueles alimentos, aquela comida, teve música, né, para as pessoas colaborarem financeiramente, né, comprando ali para ajudar financeiramente, né, esse irmão, né, que a família do irmão dele tinha morrido, para trazerem os corpos para o Brasil. E quando descobriram que tinha sido o sobrinho que tinha matado, né, eu conversei um pouco com esse rapaz, né, que a família dele tinha falecido, né. Ele falou, eu lembro que ele falou para mim que a família tinha se separado. Eu lembro que ele falou que, na verdade, ele não falou pra mim, porque eu não tive coragem de perguntar nada naquele momento tão dolorido que ele tava passando de luto, em ver a família dele esquartizada, né, o irmão dele, né, os sobrinhos dele, né, nessa situação. E eu lembro que uma pessoa que tava do lado comigo, né,
que foi conversar com ele, perguntou pra ele como é que tinha ficado a situação da família, né, do rapaz que matou o irmão dele, mas a família, né? E ele e a família dele, né? Que são duas famílias, né? E eu lembro que ele falou que a família tinha se separado, é como que quebrou o vínculo ali, porque a família do garoto, eles meio que, tipo assim, ele fez isso errado, mas ele é meu filho, sabe? Então, isso separou a família dessa questão. E isso me fez muito lembrar do cachorrinho, sabe? Por quê? Era uma família adinerada. Era uma família adinerada, né? A família desse rapaz, família de dinheiro. E esse garoto, quando ele descobriu, né, que todo mundo já estava desconfiando que era ele, lá na Espanha, o que ele fez? Imediatamente ele comprou uma passagem aérea e foi para o Brasil. Porque ele não queria ser preso. Quando ele chegou no Brasil, todo mundo já tinha descoberto que tinha sido ele que tinha matado a família daquela maneira. E por isso ele tinha fugido para o Brasil para não ser preso. Só que quando ele chegou no Brasil, a repercussão foi tão grande que ele ia ser preso no Brasil. E ele foi tão esperto que ele estava no Brasil, ia ser preso, e ele falou que não queria ser preso no Brasil, que ia vir para a Espanha para se entregar na Espanha, para ser preso na Espanha, porque ele sabia que se entregasse no Brasil ia ser pior. Ele próprio sabia. Ele tinha, depois estudaram, viram que ele era psicopata, né? E ele preferiu, né, se entregar na Espanha, porque isso só fala dele, tá? Que se ele fosse preso no Brasil, ia ser pior pra ele lá e que iam matar ele dentro da cadeia. Por isso ele decidiu se entregar na Espanha. E ele está preso na Espanha até hoje, né? Enfim, né? E isso me fez muito lembrar, né, da história desse cachorrinho, né? Desse cachorrinho, não tenho nem palavras, né? Porque, enfim, né? Eu não tenho nem palavras pra isso, né? Pra expressar o que eu tô sentindo. Muita raiva, então, se for falar tudo que eu tô sentindo aqui, né? É triste e revoltante ver como a família trata, sabe? Esse tipo de situação, né? Esse tipo de delito, né? Enfim, né? Eu vou ficando por aqui, né? Já são quase 4 horas da manhã. Não dormi desde as 2 e pico da manhã, praticamente, desde a 1, quase, né? Cuidando dele, tossindo o tempo inteiro. Enfim, esse vídeo vai ficando por aqui. Então, gente, o caso, né, do cachorrinho que foi morto, infelizmente, né? Me lembra muito esse caso aqui, ó, do Patrick, né? Desse rapaz aqui que matou a família na Espanha. Me lembra muito. O caso me lembra muito a situação das famílias.